E aí, galera, bora começar? Pessoal, a gente vai começar agora com um conteúdo novo, né? A gente viu as funções orgânicas nos nossos últimos conteúdos. Trabalhamos funções oxigenadas, trabalhamos também as funções nitrogenadas. Eu espero que vocês realmente tenham compreendido, né, as funções, tenha feito resumo, tenha feito mapa mental dessas funções, porque ela vai ser útil demais, ela vai ser necessária durante todo o ano, no terceiro ano, porque função orgânica é um conteúdo necessário. Ok? Então a gente começa agora o conteúdo da segunda etapa. A gente vai passar para isomeria. Ok? Então a gente começa a ver a isomeria. Isomeria é dividida em três partes. Nós temos isomeria plana, isomeria geométrica e isomeria óptica. Ok? A gente começa agora com a isomeria plana. A isomeria plana também é chamada de isomeria constitucional. Então pode aparecer esses dois nomes aí para vocês: isomeria plana ou isomeria constitucional. Mas primeiramente, o que é isomeria? Ok? Coloquei aí para vocês essas quatro letras: o A, o O, o M e o R. Vamos tentar formar palavras com essas quatro letras, ok? O que é que eu consigo formar? Eu consigo formar amor, A-M-O-R. Eu consigo formar Roma, R-O-M-A. Eu consigo formar ramo. Eu consigo formar mora, Omar. Eu tenho algumas possibilidades de palavras que têm sentido completamente diferente, e elas são formadas o quê? Pelas mesmas letras, ok? Então, isso tem muito a ver com a isomeria. O que é isomeria? Isomeria é quando eu tenho compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. E o que é a fórmula molecular? A gente já trabalhou isso no começo do ano. Fórmula molecular é quando eu somo a quantidade de carbono, hidrogênio, oxigênio e outros elementos que vêm aparecer na minha cadeia carbônica, ok? Então, a isomeria é quando eu tenho dois ou mais compostos que apresentam a mesma fórmula molecular. Aí o que é que vai mudar? Vai mudar as suas propriedades, ok? Eu tenho função diferente, eu tenho propriedade física diferente. Por quê? Por conta que a estrutura é diferente, mas a fórmula molecular é a mesma. Então, o primeiro passo de isomeria: fazer a fórmula molecular. E o que é a fórmula molecular? É contar quantos átomos tem na minha estrutura, ok? Primeiro tipo de isomeria, como a gente comentou, é a isomeria plana. Na isomeria plana, eu tenho 5 divisões dentro dela. A isomeria plana pode ser isomeria de cadeia, posição, de função, eu tenho a metameria e eu tenho a tautomeria, ok? A gente vai começar a destrinchar agora e ver qual é a diferença de cada um, mas todas estão inseridas dentro de isomeria plana, ok? Então bora lá. Primeiro caso, isomeria plana de cadeia ou esqueletal. Bora olhar aqui a estrutura. Eu tenho essas duas cadeias carbônicas. Se eu fizer a fórmula molecular, eu vou contar. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui eu também tenho, do outro lado, 1, 2, 3, 4. Então todos os dois têm 4 carbonos. Quando eu contar os hidrogênios, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hidrogênios. Aqui eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho essas duas moléculas que têm o quê? A mesma fórmula molecular. Então eu digo, esses dois são isômeros, ok? Mas que tipo de isomeria é esse? Eu já olho que o nome deles é diferente. Eu tenho o butano, eu tenho o metilpropano. Nome diferente porque a estrutura é diferente. Mas o que é a diferença? A diferença é na classificação da minha cadeia. Essa primeira cadeia, eu observo que é uma cadeia aberta. A segunda cadeia, ela também é aberta. Eu tenho duas cadeias abertas. Mas essa cadeia é normal. Essa aqui já não é normal. Eu tenho uma cadeia ramificada. Então, eu fiz a classificação
e vi que eu tenho uma classificação que é diferente. Uma é normal e a outra é ramificada. Se uma classificação for diferente, aí eu tenho a isomeria de cadeia ou isomeria esqueletal. Ok? Esse outro exemplo aqui que eu trouxe para vocês, eu tenho 3 carbonos nessa cadeia. 1, 2, 3. Aqui eu também tenho 3 carbonos. Esse eu tenho 2 hidrogênios, com mais 1, 3, com mais 2, 6. Aqui eu também tenho 6 hidrogênios. Então aqui eu tenho um par de isômero, ok? A nomenclatura é diferente, a função é igual. Eu tenho a função hidrocarboneto porque só tem carbonos e hidrogênios. Mas qual é a diferença? A diferença a gente já consegue ver. Essa cadeia é aberta, essa cadeia é fechada. Essa cadeia é saturada. Desculpa, insaturada, porque tem uma ligação dupla. Essa já é saturada, porque só tem ligações simples. Então, eu tenho duas estruturas que têm a mesma fórmula molecular, mas a classificação da cadeia é diferente. Como a classificação da cadeia é diferente, então eu tenho isomeria de cadeia. Outro tipo, eu tenho a isomeria de posição. Só que a isomeria de posição, eu tenho a posição do grupo funcional. Então, a função está saltando de um lado para o outro na minha cadeia, ou a insaturação está saltando de um lado para o outro, e eu também tenho outra possibilidade que seria a ramificação, quando a ramificação está saltando de um lado para o outro na minha cadeia carbônica. Então, eu tenho a mesma fórmula molecular, 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos, hidrogênios 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 5, 7, 8. Um oxigênio. Então eu tenho um par de isômeros. Então isso aqui, eles são isômeros. A função é a mesma. OH ligado ao carbono saturado, álcool. OH ligado ao carbono saturado, álcool. Então todos os dois têm a função álcool. Mas o que é a diferença? É a localização desse OH. Ok? Então o OH aqui está no carbono de número 2. Aqui ele está no carbono de número 1. Então a posição do OH está diferente. Como a posição está diferente, então o que foi que mudou? A posição. Então a isomeria de posição. Ok? Nesse outro caso, qual é a diferença? Eu tenho a mesma função, que é a função hidrocarboneto, é um alcino, porque tem uma ligação tripla, ok? Só que aqui, a minha ligação tripla está entre o carbono 1 e o carbono 2. Então, eu tenho um butino. Já no outro, a ligação tripla está entre o 2 e o 3. Entre o 2 e o 3 é o 2 butino. Então, a tripla, ela saiu de um lado e foi para o outro. Ok? Então, o que foi que mudou? A posição da ligação. A posição da insaturação. Então, a gente diz que isso daí é uma isomeria de posição. Se eu fizer a classificação da cadeia, dá a mesma. É uma cadeia aberta, é uma cadeia insaturada, é uma cadeia normal, cadeia também normal, e essa cadeia é homogênea, não tem nada atrapalhando. Então, quando eu faço a classificação da cadeia, não mudou nada. Se não mudou a classificação da cadeia, não é isomeria de cadeia. Aí eu vou olhar o que foi que mudou. Mudou a posição, saiu de um lado e foi para o outro. Lembrando que isomeria de posição está indo por fora. O grupo funcional está indo por fora. E a ramificação também pode estar indo por fora. Ok? Porque tem outro caso mais à frente que eu vou mostrar para vocês que pode causar confusão. Ok? O outro tipo de isomeria, dentro da isomeria plana, é a isomeria de função. Também chamada de isomeria funcional. O nome já está dizendo o que é que vai mudar? Vai mudar a função. A fórmula molecular é a mesma, mas a função é diferente. Olha aí a necessidade dos últimos conteúdos que a gente viu, que foram as funções orgânicas, oxigenadas e as nitrogenadas. Ok? Aqui eu tenho, nessa primeira estrutura, se eu contar os carbonos, eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Aqui eu também tenho 3 carbonos. Hidrogênios, 3, 4, 5, 6. 3 e 3, 6. E eu tenho um O. Então, a fórmula molecular é a mesma. Mas o que foi que mudou? Mudou a função. Porque aqui eu tenho um aldeído C-O na ponta. E aqui eu tenho uma cetona, C-O no meio da minha cadeia. Ok? Se mudou a função, isomeria de função. Ok?
Já no outro caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4, 4 carbonos. Eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hidrogênios. 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios também. 2 oxigênios e 2 oxigênios. Fórmula molecular igual. Fórmula molecular igual, isômeros. Ok? Isomeria de quê? Vamos lá. Aqui eu tenho um ácido carboxílico, C-OH, ok? Então, ácido carboxílico na primeira estrutura, e aqui eu tenho um éster, C-OO, ok? Então, o que foi que mudou? Função. Se mudou a função, já sabe, isomeria de função. Na isomeria de cadeia e na isomeria de posição, não muda a função é a mesma. Se mudar de função, isomeria de função. Aí nós temos outros exemplos. Eu tenho um álcool e eu tenho um éter. Álcool e éter também apresenta isomeria de função. Outro caso, aqui eu tenho um álcool aromático, OH ligado ao carbono. É um álcool. Por que aromático? Porque tem um anel aromático. Eu tenho um éter e aqui eu tenho um fenol. Esses três casos, se vocês fizerem aí, faça a fórmula molecular de todos os três, você vai ver que a fórmula molecular é a mesma. Então todos os três são isômeros. Ok? Lembrando, isomeria quando tem a mesma fórmula molecular. É a característica principal desses compostos. Tautomeria ou isomeria dinâmica. A tautomeria, eu tenho um equilíbrio químico, tá ok? Para manter a estrutura estável, ok? Tautomeria, ela só acontece quando eu tiver a função enol. E o que é a função enol? Quando o OH estiver ligado a um carbono com uma ligação dupla, ok? É o único caso que existe a tautomeria. A tautomeria, também chamada de isomeria dinâmica, só existe quando eu tiver o enol. E só tenho dois casos de tautomeria, que é a tautomeria aldoenólica e a tautomeria cetoenólica, ok? Como assim? Bora ver. Eu tenho um aldeído aqui, ó, C-OH, C-O na ponta, aldeído. O que acontece? Essa ligação dupla salta para cá e esse hidrogênio salta para o OH, ok? Por isso que é chamado de isomeria dinâmica, fica saltando de um lado para o outro. Por quê? Porque o enol ele é muito instável. Então o enol ele se transforma num aldeído. Essa dupla saltou para cá e esse hidrogênio salta lá para o carbono, ok? Para manter a estabilidade da minha cadeia. Então eu tenho um aldeído se transformando em um enol se transformando em um aldeído. Por isso que esse tipo de tautomeria é chamada de tautomeria aldoenólica. Aldo de aldeído, enólica de enol. Do mesmo jeito acontece aqui. Nesse outro caso, eu tenho uma cetona, C-O no meio da minha cadeia. Se eu olhar a fórmula molecular é a mesma, não tem alteração, ok? Então eu tenho C-O no meio da minha cadeia e aqui eu tenho o OH ligado a um carbono com dupla, um enol. Aí o que acontece? Essa ligação dupla salta para cá e esse hidrogênio salta para cá. Aí eu tenho esse enol se transformando em uma cetona. Aí essa tautomeria é chamada de tautomeria cetoenólica, ok? Cetona se transformando em um enol. Aí são os dois únicos casos de tautomeria. Enol se transformando em aldeído, enol se transformando em cetona. Por isso que é chamado de isomeria dinâmica, porque a dupla salta de um lado para o outro, ok? E o nosso último caso de isomeria plana é a metameria, também chamado de isomeria de compensação. O que é que a gente tem que ter atenção? Porque muitos alunos confundem a metameria com a isomeria de posição. Porque o que é que vai estar mudando aqui? A posição. Mas a posição do heteroátomo. A posição no meio da minha cadeia. Ok? Como assim? Não entendi. Olha aqui. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos também. Hidrogênios 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hidrogênios. Aqui eu tenho 3, 5, 7, 10 hidrogênios também. E eu tenho um oxigênio. A função é a mesma, que é a função éter. Função éter, oxigênio entre carbonos. Ok? Então, a função é a mesma. Fórmula molecular é a mesma. Mas o que foi que aconteceu? O O saltou. O O estava no meio e ele pulou para cá, ficando nisso daqui. Por isso que os alunos confundem a metameria com isomeria de posição. Só que na isomeria de posição, a função não está no meio da cadeia. A função está indo por fora da minha cadeia. Ok? Então, quando a função estiver no meio da cadeia, saltando de um lado para o outro, é a metameria. Ok? Olha o outro caso. O outro caso eu tenho 2 carbonos, 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos. Eu tenho 1 com mais 2, 3 com mais 3, 6 hidrogênios. 3 e 3, 6 hidrogênios. Ok? E eu tenho 2 oxigênios. 2 oxigênios. Aqui a função é éster, porque eu tenho C, dupla O, O. Olha o que foi que aconteceu. No primeiro membro eu tinha 1 carbono, no segundo 2. Olha o que foi que aconteceu. Saltou. É como se isso aqui tivesse andado. Aí no primeiro membro eu vou ter 2 e no segundo membro só 1. Então, no meio da minha cadeia, chamado de metameria ou isomeria de compensação. Essa isomeria também está presente nas aminas e nas amidas. Ok? Então, somente prestar atenção na diferença de metameria para isomeria de posição. Então, aqui eu tenho as 5 tipos de isomeria plana: isomeria de cadeia, isomeria de posição, eu tenho a isomeria de função, a tautomeria e a metameria. Ok? Então, aqui a gente finaliza. Dicasinha para todos vocês. Lá no QStudy tem um resumozinho lindo de isomeria plana. Ok? Pega esse resumo, seria o mesmo resumo que estaria sendo copiado na lousa de vocês. Pega esse resumo, deixa ele bonitinho para gente utilizar posteriormente. Ok? Valeu, galera. Beijão para todos vocês. Se tiver ficado alguma dúvida, manda mensagem lá para a gente esclarecer. Ok? Beijão para vocês. Até a nossa próxima aula.